Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema complexo e super atual. A crise que a Argentina está vivendo sob o governo de Javier Milei. Vamos entender os principais pontos que formam esse cenário, tudo com base numa análise detalhada da situação. Para começar, essa frase que está na tela é bem forte, né? E segundo a análise, ela consegue resumir perfeitamente o clima em Buenos Aires. Aquele sentimento de esperança parece ter dado lugar a uma tensão constante, que é o que se sente nas ruas agora. A situação por lá é descrita não como um problema único, mas como uma verdadeira tempestade perfeita. A gente vai ver agora quais são os ingredientes que se misturaram para criar esse cenário tão, mas tão complicado. O que a gente vê aqui é basicamente um efeito cascata. Uma dívida pública que não para de crescer acaba com as reservas de moeda estrangeira. Sem reservas, a confiança de quem está fora do país desaparece. E claro, a paciência da população uma hora acaba. Para piorar, a base política do governo estaria se despedaçando, o que só alimenta esse ciclo. E o buraco é mais embaixo, porque essa crise vai muito além da economia. A instabilidade financeira acaba transbordando para a política, com cada vez mais protestos, a própria governabilidade de Milei é colocada em xeque. Fica claro que as duas frentes, a econômica e a política, estão desmoronando juntas. Bom, a grande aposta do Milei para virar esse jogo foi uma terapia de choque bem radical na economia. Mas a pergunta que a análise levanta é bem direta. Será que essa aposta falhou? Vamos dar uma olhada nos resultados que são apontados até agora. Olha só que contraste. De um lado, a gente tinha uma promessa bem ousada: cortar o Estado, liberar o mercado com tudo e ser tipo a salvação liberal do continente. Do outro lado, a realidade que a análise descreve é de recessão mais funda, confiança em colapso e investidores indo embora. O abismo entre o que foi dito e o que aconteceu parece ser gigante. E se a gente precisar de um número para simbolizar o impacto disso no dia a dia das pessoas, é este: a inflação passando de 100%. Isso quer dizer, na prática, preços que disparam sem controle, poder de compra que simplesmente some, uma instabilidade que afeta todo mundo. A conclusão aqui é bem pé no chão. Discurso inflamado não paga a conta de supermercado. Enquanto a retórica política esquenta, a realidade concreta para a população é de fábricas fechando as portas e gente perdendo o emprego. E essa crise argentina não fica só dentro do país, não. As decisões de política externa do Milei são vistas como uma aposta geopolítica de altíssimo risco. A questão central que a análise coloca é: essa aposta acabou isolando o país? A estratégia de política externa é descrita em 3 passos. Primeiro, um alinhamento total e automático com os Estados Unidos. Segundo, uma hostilidade bem clara a parceiros comerciais que são chave, como o Brasil e a China. E o resultado disso tudo? Segundo a análise, não foi apoio estratégico, foi isolamento internacional. Essa aliança com os Estados Unidos é descrita como uma metáfora bem dura. A Argentina teria virado um satélite descartável. Ou seja, muito útil para fazer discursos alinhados, mas sem nenhum apoio real na hora do aperto, quando a conta chega. O resultado prático dessa hostilidade foi bem direto. Enquanto a Argentina atacava a China, o que Pequim fez? Simplesmente fortaleceu os laços com os vizinhos, como o Brasil, e passou a negociar direto com eles. Basicamente contornou a Argentina, deixando o país de fora de negócios importantes. E esse isolamento da Argentina leva a gente para uma comparação que é quase inevitável com o seu maior vizinho, o Brasil. A análise coloca os dois países lado a lado para a gente ver o contraste entre 2 modelos e 2 resultados bem diferentes. E essa tabela aqui resume bem a ópera. De um lado, o modelo ultraliberal argentino, que estaria levando a uma economia em implosão. Do outro, o modelo brasileiro, com mais intervenção do Estado e foco nos BRICS, que estariam mostrando sinais de aguentar o tranco. São literalmente 2 caminhos opostos na América do Sul. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa diferença, basta olhar para a soja brasileira. Mais de 76% dela vai para a China. É um mercado gigantesco, do qual a Argentina, ao brigar com Pequim, está se afastando, enquanto o vizinho está aproveitando. Segundo a análise, essa comparação com o Brasil é como um golpe fatal no discurso do Milei. Porque afinal, se tem um vizinho que está indo relativamente bem com um modelo totalmente diferente, como é que se sustenta a ideia de que o liberalismo radical é a única saída possível? Para finalizar, a análise sai um pouco do caso específico da Argentina para tratar tudo isso como um grande alerta para o continente inteiro. As consequências do que acontece em Buenos Aires podem ir muito além das fronteiras do país. A análise argumenta que os problemas do governo Milei mostram uma falha básica no modelo ultraliberal quando aplicado em países como a Argentina.
Ele pode até soar bem nos discursos, mas não consegue dar conta da realidade de milhões de pessoas que dependem de políticas sociais e da proteção da indústria local. Então a alternativa que a fonte propõe é bem clara. A salvação estaria na integração entre os países da região e em resistir à dependência do dólar. E nesse cenário, o bloco dos BRICS aparece como um caminho diferente do alinhamento automático com as potências tradicionais. A escolha, portanto, é colocada de uma forma bem dramática. Ou os países se integram ou correm o risco de serem, e aqui cito, eternamente marionetes de impérios em decadência. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar definindo o futuro da Argentina. Será que o Milei ainda tem alguma carta na manga para salvar o país? Ou ele já pode ser considerado um presidente derrotado? É uma história que, com certeza, ainda não chegou ao fim.